Irmão, se você trouxe a sua Bíblia aí, abra ela comigo no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai ler um pouco do capítulo 1. E depois mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros versículos também. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Nessa parte do versículo aqui é praticamente as últimas palavras antes de Jesus ascender aos céus. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia e fica mais 40 dias aqui na terra com os seus discípulos, ensinando, curando, abençoando toda a multidão, para que o nome dele fosse ainda mais conhecido. E uma das coisas, irmãos, extremamente importante é que nós devemos ter a certeza de que Jesus está vivo. Essa não deve ser uma dúvida que mora no seu coração, mas nós devemos ter como um fundamento da nossa fé de que Jesus está vivo. Ele não está mais pendurado numa cruz, ele não está mais sangrando naquele lugar, sofrendo, mas ele está vivo no céu. E quando nós lemos o capítulo 1 de Atos, tem uma das partes importantes que fala: e ele deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então nós temos esse cenário, Jesus com os discípulos, ele vai ascender aos céus e ele pede para que eles venham ser suas testemunhas. Amém? E depois que acontece isso, eles recebem o Espírito Santo em Atos 2, Pedro, o apóstolo, ele prega, 3.000 pessoas se convertem, a igreja começa a andar, começa a ter muitas conversões, milagres. E aí, irmãos, quando começa a crescer muito o número de pessoas, os apóstolos, eles cuidavam de algumas áreas, vamos dizer assim, sociais da igreja. E aí, quando começou a aumentar muito a demanda pela área social, pela distribuição dos alimentos, eles chegam à conclusão de que eles estavam gastando muito tempo com isso, eles precisavam colocar pessoas para fazer isso, pessoas para ajudar eles, e olha que eles eram 12. E aí, no capítulo 6, não precisa abrir não, vai ter a escolha dos diáconos, dos 7 primeiros diáconos que a gente teve na igreja. E eles estavam tendo um problema de que algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos, e aí eles colocam 7 pessoas, e essas pessoas, elas têm algumas características: 7 homens, bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Só que, irmãos, às vezes a gente se pergunta como é que a gente fica mais sábio. Você talvez já deve ver várias frasezinhas prontas no Instagram que você, nossa, que sabedoria, nossa, que coisa maravilhosa. Se você ler Provérbios, então, é um livro cheio de sabedoria, mas nós só temos uma fonte de sabedoria e ela é Deus. Os seus cabelos brancos podem te dar sabedoria, mas a verdadeira fonte de sabedoria é Deus. Não existe só apenas quem tem X idade para conseguir ser sábio, mas é Deus quem dá a sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E no Antigo Testamento, em Provérbios 2:6, fala: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser alguém que sabe tomar decisões, que sabe lidar com pessoas? Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus para que você
diante da revelação que Deus nos trouxe, seja guiado pela sabedoria de Deus. E um desses homens que eram de bom testemunho, cheios do Espírito e sabedoria, era Estevão. Estevão era um homem que se destacava na igreja, e ele então, depois, um pouco se você ler no capítulo 7, vai ter a morte de Estevão, o seu discurso, e Estevão é o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que morre pela sua fé cristã. E aí, irmãos, a gente vê que a igreja começa a ser perseguida então pelos judeus. Os judeus, que eram aqueles para quem Jesus tinha vindo, eles não aceitam Jesus e eles começam a perseguir os cristãos. E aí tem a primeira morte de Estevão, e todos eles ainda estavam em Jerusalém. E aí, depois que acontece isso, nós temos uma figura muito importante no Evangelho chamada Saulo, que depois ele é mais chamado como Paulo. E o que essa figura cristã ele começa a fazer? Ele era uma pessoa extremamente temente a Deus, infelizmente de uma forma errada. Ele temia tanto a Deus, mas tanto a Deus, que ele perseguia pessoas para matar. Para você ter uma ideia, em Jerusalém, quando começou a perseguição de verdade, ferozmente diante da igreja, Paulo ia de casa em casa, e ele entrava em cada casa, pegando pessoas que, se fossem cristãs, seriam mortas. Pessoas que, se fossem cristãs, estivessem lá em casa, seriam mortas. Existem certos países hoje em dia que, se você tiver o aplicativo da Bíblia, você também morre. E aí, irmãos, eu quero te chamar a atenção para o seguinte: se a Bíblia fosse um livro insignificante, e se a história do cristianismo não fosse verdadeira, para que tanta perseguição? Se tudo isso fosse uma história, uma falácia, uma crônica de Nárnia, para que haveria tanta perseguição? Para que haveria tanta perseguição nos países árabes, onde pessoas são levadas no meio da rua e espancadas? Se isso fosse uma mentira, para que os cristãos seriam perseguidos? Você já pensou nisso? E aí, quando acontece isso, Saulo, ele pega e ele começa a perseguir os cristãos ferozmente, e o que acontece é que a igreja ela começa a ser dispersa. Os irmãos da igreja, vendo a perseguição em Jerusalém, eles começam a ir para outras regiões. E nós lemos no capítulo 1 que Jesus tinha chamado eles para serem suas testemunhas na Judéia e em Samaria. Samaria é uma cidade. E aí, quando acontece isso, as pessoas são dispersas, os apóstolos continuam em Jerusalém, e aí Deus levanta um dos diáconos, que foi levantado junto com Estevão, chamado Filipe. E eu quero agora ler com você Atos capítulo 8. Nessa época, a igreja estava com entre 2 anos de existência ainda, e os apóstolos eles continuaram em Jerusalém porque eles eram muito poderosos, muito conhecidos para serem perseguidos por enquanto. E Atos capítulo 8, a partir do versículo 4, quero ler com você o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Amém? Pode manter sua Bíblia aberta, depois a gente vai ler outras 2 histórias. E essa história fala a respeito de Filipe. Existem 4 Filipes no Novo Testamento, e 2 deles, um é apóstolo, outro é evangelista, e no caso que a gente está conversando aqui, ele é um evangelista. E eu quero chamar a sua atenção, irmão, de que quem foi levantado para evangelizar Samaria não foi nenhum dos 12 apóstolos.
Você imagina que eles passaram um tempo com Jesus, aprenderam com Jesus, viram Jesus sendo crucificado, ficaram com Jesus 40 dias, eles veem Jesus ascendendo aos céus, mas quem é levantado para ir pregar em Samaria? Um evangelista que não era apóstolo. Talvez se a gente fosse escolher alguém para ir em algum lugar perigoso, que quisesse explicar alguma coisa, a gente pegaria alguém da liderança. Mas isso nos mostra, irmão, de que o fogo de Deus, de que o Espírito Santo, de que a sabedoria, a palavra, ela não deve andar apenas com quem está pregando aqui na frente para você, ou seja, para qualquer pastor famoso, mas o Espírito Santo e a palavra, a sabedoria, a mensagem do Evangelho, das boas novas, elas devem arder no coração de todo cristão. Todo cristão tem que ter uma ansiedade, no bom sentido da palavra, em pregar o Evangelho, anunciar as boas novas que Deus fez na vida dele. Filipe, quando ele foi nessa cidade, irmãos, fala que uma multidão ouviu Filipe. Às vezes você vai pregar para alguém na praça ou na rua, você fica com vergonha de falar para um, né? Imagina falar para milhares. E aí, quando Filipe está lá, demônios iam embora, paralíticos andavam, milagres aconteciam. Você quer que milagres aconteçam com você? Lembra das características dos diáconos? Lembra daquilo que foi chamado em cada um deles? Bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. E aí, irmãos, quando Filipe está na cidade de Samaria, como sempre, ele encontra algum tipo de dificuldade. Eu digo como sempre, porque geralmente quando você está fazendo uma obra para Deus, realmente as coisas não são fáceis. E aí, quando ele está nessa cidade, existe um homem lá, um mago chamado Simão. Não é Simão Pedro, é Simão. E aí, esse homem nessa cidade, ele era um mago que praticava a feitiçaria. E ele fazia isso e uma multidão, outra multidão de pessoas acompanhava esse homem. Podia ser a pessoa mais simples, a mais rica, mas todos davam atenção ao que ele dizia. E aí, irmãos, quando todos davam essa atenção, sabe o que eles falavam que esse homem era? Falavam, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Sabe o que é, irmãos? O diabo, ele tem poder para enganar muitas pessoas. O diabo, ele pode, seja aquilo lá o que for, ele pode enganar muitas pessoas. E às vezes, até mesmo cristãos. Você vê que uma multidão seguia esse homem. E quem sabe uma multidão estava sendo enganada, achando que esse homem era alguém de Deus, achando que ele tinha um poder que Deus tinha dado para ele, mas na verdade ele era um feiticeiro que enganava as pessoas. Você vê que as pessoas chamam ele de grande poder, é quase uma coisa divina que eles colocam diante desse homem. E às vezes quando você olha na TV, quantas pessoas têm uma cura falsa, tem um homem lá que faz um teatro, e até mesmo longe das coisas cristãs, quantas curas acontecem, e às vezes nem é pelo poder de Deus, e você fica balanceado na sua fé. Você fala, será que aquilo é de Deus, ou será que aquilo não é de Deus? Será que aquilo que eu estou vendo, Deus está operando, ou Deus não está operando? Mas uma das principais coisas que Deus não quer que você caia, é que você não caia em enganação, que você não caia em coisas que o diabo pode trazer na sua frente e que podem fazer com que você se desvie do Evangelho. E às vezes coisas até mesmo que o seu coração pode desejar. E aí, quando eles tinham chamado Simão, o mago, a gente vê que ele era seguido por uma multidão, mas Filipe, com a chama do Evangelho queimando no coração dele, a vontade de pregar, de anunciar as boas novas, ele começa a pregar e pessoas começam a se converter. Filipe prega as boas novas do reino e uma multidão se converte. E sabe quem se converte? O mago. Simão, o mago, se converte.
E aí, irmãos, quando acontece isso, Filipe, ele prega para essas pessoas, elas se convertem e elas são batizadas. Elas são batizadas e acontecem grandes sinais e milagres que eram realizados. E eu quero chamar a tua atenção para o versículo 13, que diz assim: o próprio Simão creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Sabe o que Simão fazia? Ele seguia Filipe. Hoje, por mais que às vezes você goste de pastor Ayrton, de qualquer pastor, você não vai ficar seguindo ele aonde ele vai, né? Pelo amor de Deus. Isso hoje em dia não dá. Mas naquela época, irmãos, quando os apóstolos ficavam andando na cidade, as pessoas seguiam eles porque elas tinham sede de conhecimento e de ver o que elas iam fazer. Quando você chega na igreja, conhece a palavra de Deus, conhece os cristãos, as primeiras coisas que você quer saber é como é que eles vivem, o que eles fazem, no que eles acreditam, qual que é a vontade de Deus, qual é a maneira correta de viver, como eu vivo uma vida piedosa diante de Deus. E uma das melhores coisas que você pode fazer, inclusive nessa época as cartas ainda nem estavam sendo escritas, mas o que você pode fazer é seguir grande homem de Deus, seguir aquilo que grandes pessoas maduras na fé e de verdade de Deus fazem. Porque hoje em dia o que dá para você seguir é só se for no Instagram. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, para tomar cuidado com quem você está seguindo. Com quem você está olhando os hábitos dessa pessoa e às vezes sem perceber, isso tem atingido o seu coração e fazendo você mudar o seu jeito, mudar um pouco do seu caráter, mudar os seus pensamentos. E hoje, com tanta pluralidade religiosa, com tanto sincretismo religioso, com tanta relativismo de que Deus está aqui, Deus está lá, isso também é Deus, todos os caminhos levam até Deus. Tem tantas pessoas que, se você olha no Instagram, às vezes só porque elas cantam uma música de Deus, você acha que é crente, mas na verdade não é nem um pouco. E aí, irmãos, você precisa tomar cuidado com as pessoas que você segue. Elas podem estar levando você para longe de Deus. E sabe quando Simão se converteu, o que ele queria seguir? Ele queria seguir o evangelista Filipe. Ele estava preocupado em aprender mais da palavra e a ver como alguém verdadeiramente cristão se comporta. E aí, depois que ele começa a ver Filipe, ele comete um grande equívoco. Naquela época, irmãos, quando eles estavam lá em Samaria, Pedro e João ficam sabendo do que está acontecendo lá naquela cidade, eles ainda estavam em Jerusalém, e aí o que eles fazem? Bom, vamos fazer uma visita lá naquela cidade, em Samaria. E aí eles pegam suas malas, vão para lá, e quando eles chegam lá, eles começaram a impor a mão sobre as pessoas, a orar para que elas recebessem o batismo do Espírito Santo. E sabe, quando a gente lê essa história, a gente vê que eles se converteram, eles foram batizados nas águas, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Isso mostra que para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos buscar. Eles não receberam sozinhos, mas os apóstolos, quando impuseram as mãos e oraram, aí sim eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E quando acontecia dos apóstolos orarem e eles serem batizados, Simão, que ele tinha um passado de feiticeiro, ele via as coisas maravilhosas que aconteciam, e aí despertou no coração dele: poxa, e se eu pudesse ter o Espírito Santo? E se eu pudesse impor as mãos e as pessoas serem batizadas? Eu talvez conseguiria uma multidão de novo para mim.
Quem sabe ele queria ser famoso, ou a multidão era uma fonte de renda para Simão, e ele sabia que quando ele perdeu a mágica, ele perdeu a fonte de renda, e aí ele queria receber o Espírito Santo, mas ele não queria só receber, ele queria ter o poder de batizar as pessoas com o Espírito Santo. E aí, irmãos, a partir do versículo 19, fala o seguinte: e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Sabe, irmãos, isso nos dá uma grande lição de que a imaturidade na fé pode nos levar a cometer muitos erros. Simão, às vezes, ele com certeza tinha se convertido há pouco tempo, e ele ainda precisava passar mais tempo na presença de Deus. Ele precisava, vamos dizer assim, se trazer para o dia de hoje, ele precisava ler mais a Bíblia, ele precisava seguir mais Filipe, para ele começar a amadurecer na sua fé. Você às vezes acha que quando você se converteu, você já veio pronto, mas o caminho de Deus, ele é progressivo. Você dá um passo de cada vez. E às vezes, quando você vê um bebê na fé, como Simão era, ele estava cometendo um grande engano, e ele precisava de um puxão de orelha. Ele precisava. Você já imaginou se Pedro e João falassem: olha, faz o seguinte, me dá um pouco do seu dinheiro que eu vou te ajudar? Ou se Simão, ou se Pedro e João, eles falassem: ó, vai procurar a tua turma, não fica mais aqui não, e ele talvez fosse para outros lugares buscar essas coisas. Mas quando nós vemos a caminhada de Simão, nós temos que saber que nós temos que ter humildade para pedir conselhos para cristãos mais maduros e para a gente aprender, e que nós, às vezes mais maduros, amadurecendo na fé, nós precisamos ter paciência com aqueles que estão começando. E que se você um dia receber um puxão de orelha de algum pastor, de algum líder, falando com você, de que isso não é para a sua maldade, isso não é para que você se distancie do caminho, mas todos nós estamos no caminho seguindo a Jesus Cristo. E todos nós aprendemos uns com os outros. É igual uma faca que você afia ela. Você não afia uma faca fazendo carinho. E aí, da mesma forma, somos nós. Os puxões de orelhas são para nos fazer crescer. Amém? E aí, irmãos, quando aconteceu isso com Simão, ele com certeza levou esse puxão de orelha em consideração, até porque ele pediu oração. E perceba que Pedro e João falou para ele assim: ore, arrependa e ore, passa mais tempo na presença de Deus, ora mais. E aí, quando passa essa história, nós chegamos a uma outra história na vida de Filipe, que é quando ele encontra um homem etíope. Etíope não era o sobrenome nem o nome. Etíope era igual você falar brasileiro. Brasileiro é quem nasceu no Brasil, etíope é quem é da Etiópia, o coração da África. E aí, irmãos, quando fala a respeito dessa outra história, vem um anjo do Senhor, chega até Filipe e fala para ele ir para o sul, descer na estrada de Jerusalém para Gaza, porque Gaza ficava para o sul. E aí, quando Filipe está indo nesse caminho, de repente passa ali uma carroça, uma charrete,
E aí ele encontra um rapaz, eunuco etíope, que era um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candence, rainha dos etíopes. Irmãos, um homem chamado eunuco, ele era um homem, vamos dizer assim, castrado. E esse homem, por que isso acontecia com ele? Porque ele era chamado para cuidar do harém, para cuidar dos aposentos íntimos do rei. E aí, quando esse homem cuidava desses aposentos íntimos do rei, dos haréns, conforme ele ainda ia tendo um bom desempenho, ele ia subindo de cargo. E esse homem, esse etíope que a gente acabou de ver, ele era um tesoureiro. Ele cuidava das finanças do governo, dessa rainha. E aí, quando ele ele veio para Jerusalém para adorar a Deus, quando ele estava voltando para casa na sua carruagem, Filipe, quem sabe a carruagem estava um pouco perto dele, ele estava andando junto, ele começa a perceber o que esse homem estava fazendo, e aí eu quero ler com você, a partir do versículo 30. Atos 8, a partir do versículo 30, diz assim: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você crê? Se crê de todo o coração, o eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Amém? Olha que bênção de história. Filipe, ele não perdia não perdia uma oportunidade de evangelizar. Ele estava na estrada, viu o homem lendo o profeta Isaías, e o profeta Isaías, irmãos, ele tem, quando você lê ele, parece que Isaías está aos pés da cruz. Ele fala de um jeito tão maravilhoso da obra que Jesus fez, fala do nascimento de Jesus, fala de características de Jesus, e aí parece que você está lendo quase como um livro do Novo Testamento. E quando ele estava lendo esse livro, parecia complicado, e realmente, às vezes quando você vai ler a Bíblia, é complicado. Não vou dizer que tem partes que são fáceis, não, mas o importante é nós lermos e procurarmos entendimento. E o que estava faltando para esse homem era alguém explicar para ele. Sabe por quê, irmão? Às vezes tem tantas pessoas que não vêm para a igreja, não vêm para Jesus, porque falta alguém para explicar para ele. Às vezes as pessoas escutam: Jesus é o Salvador. E às vezes os caras perguntam: mas Salvador do quê? O que é pecado? O que é isso? Para que a cruz? Qual o objetivo da cruz de Jesus? Mas Deus chama você, Deus me chama, para que nós venhamos explicar para as pessoas o que são as boas novas do Evangelho. E aí, quando eles estão ali caminhando, Filipe com certeza falou do novo nascimento, que é a regeneração, e aí o eunuco, maravilhado com a palavra de Deus, com as boas novas do Evangelho penetrando no coração dele, ele decide batizar. E aí eles param. Não sei vocês, mas geralmente quando vocês andam nas roças aí, você às vezes encontra como
como se fosse uma piscininha feita de concreto para poder os bois tomarem água. E aí, provavelmente eles pararam no lugar como se fosse isso, e aí naquele local mesmo ele foi batizado. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, de que aqui revela para nós qual que é a condição, o pré-requisito para que alguém seja batizado. Ele falou: se crê de todo o coração. Se crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o pré-requisito para ser batizado, irmãos. Nós, lógico que fazemos o curso para você entender todas as coisas, mas para que nós sejamos batizados, nós precisamos crer de todo o nosso coração. E eu quero te falar de que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro que veio para morrer em nosso lugar. Nós tínhamos no pecado uma dívida impagável com Deus. Você e eu jamais conseguiríamos apagar os nossos próprios pecados. Não existia nada, mas nada que fizesse com que eu e você pudéssemos já chegar diante de Deus, sendo que nós somos completamente pecadores. Você talvez fala: eu sou um homem bom, mas você às vezes, quando toma uma fechada no trânsito, a ira já vem no seu coração, você às vezes fica nervoso, você grita, você não faz todas as coisas na sua vida perfeitas. Você talvez quando era criança, você desobedeceu os seus pais. Nós de forma alguma somos perfeitos, e às vezes a gente crê na teologia da balança, a teologia popular da balança. E o que é a teologia popular da balança? É assim: existem as coisas más que eu faço e existem as coisas boas. Então é o seguinte: se eu fizer mais coisa boa na minha vida do que má, vai chegar lá no céu, Deus vai fazer a x menos y é igual a salvo. Como se Deus estivesse levando em conta essa balança que só você inventou na sua cabeça. Essa balança, irmão, não serve de nada. Não existe um homem sequer que seja bom. Nós todos precisamos da misericórdia e do sacrifício de Jesus. Nós precisamos do sacrifício de Jesus. Não existe outro caminho, não existe mais nada que nos leva até Jesus do que o sacrifício que Ele fez. Não existe nada que nos leva até Deus a não ser o sacrifício que Ele fez. Não acredite tanto no seu coração de que a sua bondade e humanidade vão te salvar, porque no fundo, nós não somos bons. Mas nós vemos em Cristo, que levou todas as nossas dores, o nosso pecado, aquilo que era para eu e você levar, Ele levou. Aquilo que era para eu e você sofrer, Ele sofreu. E quando Ele estava naquela cruz, pendurado, Ele fala: Deus, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Ele sentiu a pior coisa que um ser humano pode sentir, que é a falta absoluta da presença de Deus. Ele sentiu que estava no lugar onde Deus não estava presente. Ele viu que ele estava completamente desamparado do seu Pai. E sabe o que é o inferno? É um lugar completamente sem a presença de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ir para um lugar que é cheio da presença de Deus. Eu quero ir para um lugar, irmão, onde a presença de Deus de manhã, de tarde, de noite, onde nós vamos passar dias e dias na presença dEle sem parar, porque não existe nenhum prazer maior nessa terra do que estarmos na presença de Deus, e não existe nada nesse mundo que se compare àquilo que nós vamos ter, sentir e ver quando nós chegamos face a face diante dEle. E sabe, mesmo nós sendo tão pequenos, pobres, nós sendo nada, Deus ainda se preocupou conosco, Ele ainda manda o Espírito Santo, Ele ainda nos convence do pecado, Ele ainda nos leva ao arrependimento, Ele nos justifica.
É a mesma coisa de você ter sido um grande criminoso que tem uma ficha criminal imensa. E aí um dia você chega na delegacia, ô, seu delegado, eu queria ver minha ficha criminal. E de repente aquela ficha cheia de crimes, você chega lá, uai, cadê meus crimes? Sumiu? Minha ficha está limpa? E aí você se pergunta, mas quem que limpou minha ficha? Quem que veio aqui e passou uma borracha em tudo aquilo de errado, em todos aqueles crimes que eu tinha cometido contra Deus? E aí você vai ver que essa ficha inteira está molhada e lavada com o sangue de Jesus. E de que tudo aquilo que você cometeu, você agora não é mais um preso pelo pecado que estava lá na cela, mas você agora é liberto pelo sangue de Jesus. E aí, irmãos, Deus nos traz a justificação, Ele regenera a nossa vida, Ele traz uma comunicação transformadora de vida divina ao homem pela operação do Espírito Santo, e Ele ainda nos traz a santificação, que é a obra progressiva de Deus e do homem, que nos torna mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo. Irmãos, que quando você busque a Jesus, você possa olhar e ter um coração tão agradecido, mas tão agradecido, que qualquer bênção que você pode receber nessa terra vai ser menor do que aquela bênção que Cristo te entregou na cruz. Que você, irmão, possa viver uma vida, cada dia, mais e mais piedosa diante de Deus, mais e mais aos pés da cruz, sabe? É literalmente apaixonado pelo Evangelho. Você já viu alguém que às vezes começa uma coisa nova na vida dela e não para de falar daquilo? Às vezes alguém começa um hobby novo, começa a fazer uma coisa nova, e aí ela fala para todo mundo daquilo que ela está fazendo, ela não se aguenta de tanta felicidade que ela tem. Essa felicidade, é esse amor que nós devemos ter ao pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Que você possa sentir em todos os dias da sua vida um abençoado. Possa se sentir uma pessoa privilegiada por ter ouvido a palavra de Deus, por ter escutado e ela ter penetrado no seu coração. E quando você chegar diante da igreja, diante de Jesus, no seu quarto, você possa olhar e falar, ô Jesus, obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim. Obrigado por o Senhor ter apagado todos os meus pecados. Obrigado por tudo, Deus. E que você possa viver, irmãos, uma vida em busca do Espírito Santo, em busca de Deus, lendo a palavra, buscando o batismo com o Espírito Santo, sendo cheio dele, a sabedoria que vem do alto, e que você sempre possa buscar e buscar e buscar Deus cada dia mais.